Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Suzano, SUSB3, pregão desta quarta-feira, dia 14 de abril. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui abaixo desse vídeo tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo existente dentro do canal, principalmente na parte de aprendizado. No decorrer dessa análise especial, se ela for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou mesmo a leitura geral do cenário desse ativo, deixe um like, um joinha e agradeço de imediato. Suzano, então, nessa análise especial eu vou falar sobre gráfico anual, gráfico quadrimestral, mensal, semanal e gráfico diário, ou seja, abordando desde um perfil de longo prazo até o curto prazo, qual o cenário gráfico desse ativo. Está interessante para compra, ficar de fora, vender, enfim, essa é a ideia usando análise técnica, que é a minha especialização. Começando pelo gráfico anual, temos um ativo dentro de uma tendência de alta. Ano passado veio aqui para gerar um sinal negativo, bateu na média, reverteu e superou todas as máximas dos dois últimos anos, 2019 e 2018, criando-se um viés mais positivo de prazo maior. Aí minha expectativa é que possa ter mais 1 a 2 anos, esse ano e mais um ano, ainda num processo de movimentação para cima. Não necessariamente que esse ano vai terminar em alta, mas se esse cenário existe, se essa é a minha leitura, o que eu faria objetivamente é justamente buscar estratégia de entrada na ponta compradora, seja agora nesse momento com menos capital ou através de algum processo de correção em prazos menores, por exemplo, um gráfico quadrimestral ou num gráfico mensal. Por exemplo, o que aconteceu aqui nessa ação? No gráfico quadrimestral, cada barra dessa aqui representa o comportamento do preço da SUSB3 no decorrer de 80 dias, 80 pregões, dias úteis. Então nós temos aqui, ó, tendência de alta do preço, tá? Apontando para cima, topos e fundos ascendentes, característica da tendência de alta, respeitando média móvel exponencial de 3 períodos, então alinhado para cima. E agora está dentro do movimento de subida, movimento de expansão. Eu posso até pegar uma expansão menor, uma projeção menor do preço, que seria aqui essa correção aqui, da mínima até a máxima aqui desse topo, estaria ali projetando algo perto dos 100 e só ajustando aqui o valor certinho, por volta dos 131,45. Expectativa de alta de prazo maior, que pode ser justamente nesses 2 anos que eu comentei, esse mais o próximo ano. E Dalton, existe uma garantia que isso vai acontecer? Nenhuma garantia. Apenas uma projeção de alta, uma expectativa de alta. Poderia até inclusive traçar outra projeção aqui, que é a projeção alternada aqui em cima desse pivô de alta que foi montado. Uma projeção a partir dos 22,68 com base nesse movimento de subida. Se faça a projeção de 100% desse movimento a partir dos 22,68, a gente está falando de 142,39 de expectativa para cima. O que dá para se fazer objetivamente é que eu já comentei ao falar do gráfico anual, é olhar para sinalizações de alta a favor da tendência. Ou seja, se entrar comprando aqui agora, dá para manter a compra por prazo maior? Dá. Colocar pouco capital, dá para manter por um prazo maior. E o que começa a trazer sinal de enfraquecimento dessa tendência? É ter um retorno do preço para baixo dessa região de topo. Ou seja, é ver, por exemplo, um quadrimestre fechando para baixo da média, fechando abaixo dessa região de topo, principalmente para baixo da região dos R$ 47,50. Seria o sinal mais negativo. Tem suporte então de 54,60 até os 47,50, zona de suporte desse ativo. Quais seriam outras formas de entrada nessa ação? Correção no decorrer desse movimento de subida, o mensal gerando correções ali, fundo ascendente, foco em compra de swing trade. Swing trade não, de médio para longo prazo. Então no gráfico quadrimestral a tendência de alta, no gráfico anual a tendência de alta. Para quem trabalha num longo prazo em cima de Suzano, não tem motivo ainda de saída de uma posição comprada nesse papel. Se quiser trabalhar sem olhar por mais 3 meses, 4 meses ou mais, aí o papel está tudo alinhado para cima, não tem nenhum sinal de baixa. Primeiro sinal de baixa realmente, em termos de oscilação, seria uma oscilação do preço para baixo dos R$ 45,07, que foi a mínima desse candle, que foi responsável por gerar ali basicamente um pivô de alta, uma sinalização de continuidade da tendência de alta de longo prazo. No gráfico mensal, o que podemos perceber é que esse ativo está dentro
de um processo de alta, de tendência de alta, vê aqui, depois da pandemia lá volta aqui, quando falo depois da pandemia é sempre na questão de quando chegou lá em março do ano passado, a questão da pandemia, do lockdown, a gente teve uma queda muito acentuada, o mercado se recuperou depois, e aqui o que aconteceu no SUSB3 veio aqui forte para cima. Após um movimento, esse movimento aqui de subida, que começa nesse candle, então a gente tem aqui 4, mais esses 4 aqui, 8 candles. No nono candle já começou a gerar um processo de queda, de correção, que é normal. O mercado expande e gera alguma correção. E essa correção pode vir aonde? Pode vir aqui na média móvel exponencial 3 períodos, a média vai subindo, não necessariamente que o preço vai voltar em 56,68, a média continua subindo, ou mesmo gerar uma correção aqui lateral, ou seja, nós temos uma tendência de alta de médio para longo prazo pelo gráfico mensal, mas com a sinalização de ter uma correção, um movimento ou de baixa, que seria uma correção no preço, ou um movimento lateral, que seria uma correção no tempo. Em qualquer um desses cenários, ativo mais interessante para buscar a operação de compra, dentro do que eu acabei de comentar no gráfico anual e no gráfico quadrimestral. Cenário para cima, um movimento de baixa do preço, em vez de entrar em desespero, olhar para como uma oportunidade de compra que pode ser uma entrada desde um teste de uma zona de suporte. Quais são as zonas de suportes nesse ativo? Pegando aqui o Fibonacci, para ver ali pontos de suporte numa correção, que seria um movimento aqui para baixo, tem R$ 58,70 em cima de todo esse movimento aqui de subida, R$ 58,70. Depois disso teria a média móvel 13 períodos, que vai subindo gradativamente, e outro ponto mais baixo, 50% que subiu, está lá na faixa 53,40, que passa por topos aqui anteriores. Então são pontos de suporte que pode voltar e trazer oportunidade de entrada, seja através de uma superação da máxima de um mês anterior, quebra da sequência de máximas descendentes, algo aqui como aconteceu aqui, ó, supera a máxima do mês anterior e vem aqui para cima. E a outra forma ficou aqui de forma lateral, já gerou ali uma correção um pouquinho maior no tempo, fica mais interessante para compra. Mas dá para comprar de imediato? Dá. O que apoia um pouco mais a questão de entrada de imediato nesse ativo? É uma sinalização positiva que existe no gráfico semanal. Mas mencionando, já falei aqui da questão dos suportes nesse papel, o ponto outro de resistência, desafio para esse mês vai ficar aí na faixa 73,20, por volta de 73,20, e a resistência, que está máxima histórica, na casa dos 79,80. O que então apoia fazer alguma compra pensando num prazo maior nesse momento é a questão do gráfico semanal. Então lembrando, aqui existe a chance, para quem está comprado no prazo maior ou está pensando em comprar no prazo maior, existe uma sinalização de baixa que aponta para uma correção no tempo ou no preço dentro de uma tendência de alta, que é algo normal que acontece nos ativos. Ou seja, na renda variável o ativo não só sobe, existem os momentos de retração do preço, os zigue-zagues ascendentes aí do preço. Como inclusive eu já destaquei aqui no gráfico quadrimestral, ó, sobe, corrige, está no processo de subida de novo. Dentro desse processo de subida é um momento mais interessante de se estar posicionado. Aqui agora está passando por esse processo aqui que pode ser uma correção assim, ó, assim, ou mesmo uma correção assim. Por isso que eu mencionei que a entrada agora com menos capital dá para fazer, mas torna-se mais interessante em termos de relação risco-retorno a correção, uma entrada um pouco mais abaixo em algum nível de suporte. E o que sinaliza a possibilidade de uma compra é aqui o gráfico semanal gerando um sinal de fundo. Então temos uma sinalização, vamos dizer assim, contraditória, né? A gente tem no gráfico mensal um sinal de topo, de se ter um movimento para baixo, e no gráfico semanal um sinal de fundo. O que costuma pesar mais? O prazo acima, que é o gráfico mensal. Ou seja, um prazo acima costuma pesar um pouco mais. Por isso, entrar com menos capital. Mas para quem quer fazer uma entrada de curto para médio prazo, de, por exemplo, entrar comprando o ativo e ficar de 3 a 10 semanas posicionado, aqui é uma alternativa, quando superou a máxima da semana passada, continua válido, só que com stop abaixo da mínima dessa última semana, 67,63, da semana passada. R$ 67,63, ficaria em 67,62 o stop desta operação. Movimento para baixo, aquela mesma situação que eu falei do gráfico mensal, de fazer isso aqui e ter uma correção.
O semanal já fez essa correção, movimento de subida, faz uma correção e pode agora fazer algo assim. Já gerou uma primeira sinalização. Vamos ver se vai confirmar esse movimento de subida, onde vai ter resistência na casa dos 76,10 antes da resistência histórica lá dos R$ 79,81. Então, por enquanto, a tendência também no gráfico semanal é de alta, de curto a médio prazo, mensal em tendência de alta, tudo em tendência de alta. Semanal gerando uma sinalização para se ter um novo movimento de expansão, só que o mensal com a expectativa de gerar correção, o que pode inclusive trazer um processo de lateralização aqui, que seria um movimento lateral no gráfico mensal. Mas de maneira geral, um ativo ainda bem alinhado para cima, para monitorar mais oportunidade de compra, para se arriscar mais operação de compra em cima dessa ação. No gráfico diário é que a tendência está de baixa. Nesse momento a tendência é de baixa. De baixa por causa disso aqui, Dalton, do pregão de hoje que está caindo 0,57%? Não, não é por causa disso. É porque ela tem zigue-zagues descendentes. Enquanto nos gráficos acima, semanal, diário, semanal, mensal, quadrimestral, topo e fundo ascendente, aqui tem topo e fundo descendente, só que esse último movimento de subida conseguiu retornar no primeiro momento para cima da média e dos fundos anteriores, e hoje que está tentando voltar para baixo. Então, gera compra já de imediato aqui pelo gráfico diário? Não, porque tem um sinal de baixa, que é a favor do sinal de baixa do gráfico mensal, só que é contra o gráfico semanal. Por esse motivo, que eu já mencionei, no gráfico semanal, se for fazer entrada para um prazo maior, colocaria menos capital. E para fazer entrada de curto prazo pelo gráfico diário, como é que seria dentro dessa tendência de baixa? Na reversão dessa tendência. De que forma? Está gerando sinal de baixa, entro comprando aqui? Não. Se ficou aqui de forma mais lateral, mais alguns pregões, pelo menos mais uns dois, e proporcionou aqui um pivô de alta, um rompimento dessa máxima aqui, que é 73,32, é a máxima do dia 13/4, aí sim abre-se a chance de entrar comprando a SUSB3. Esse seria o principal sinal para a compra de swing trade, onde reverteria uma tendência de baixa para uma tendência de alta. A tendência torna indefinida nesse papel se ela voltar aqui abaixo, gerar um fundo acima desse fundo anterior, ou seja, fazer o fundo ascendente, quebrar a sequência de zigue-zagues descendentes. Onde é que tem suporte nessa ação? Além da média para o pregão de hoje, que está aqui a média na faixa 71,40, está abaixo nesse momento, é o suporte do gap de alta aqui, ó, desde essa máxima até o fechamento. Zona de suporte de R$ 70,75 a R$ 70,43. Preço, também outra forma de entrada. Preço parou aqui e gerou alguma sinalização de alta, possibilidade também de abrir uma operação de compra. Torna-se mais interessante a superação do 73,32 para compra, pivô de alta, e também a sinalização de alta já acima dessa região aqui, ó, que é do 73,30. Vamos arredondar para 73,30. Observe a quantidade de vezes que bate ali, ó, e fica aqui enrolado, muita negociação nessa faixa de preço. Então, se começar a gerar sinal de alta acima desse patamar, melhor ainda para arriscar a compra de curto prazo, de curtíssimo a curto prazo em Suzano, em SUSB3. Então, de maneira geral, nós temos um ativo com um cenário muito bom de longo prazo, que está dando sinalizações de correção de curto a médio prazo, principalmente vai aumentar essa chance de correção do mensal, de acontecer aqui algo para baixo, de ter alguma correção um pouquinho maior, se ocorrer no gráfico semanal justamente a reversão desse sinal de fundo, ou seja, gera sinal de fundo para subir, gera um sinal de alta dos compradores, mas aí os vendedores vão e aqui aborta esse sinal de alta, perde essa mínima, que acionaria o stop para quem comprou pelo gráfico semanal, então seria o stop lá no 67,62. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar o seu like, seu joinha aqui nessa análise especial e nos encontraremos mais tarde. Até a próxima.